A história da comunidade de Santo Antônio está ligada à história da colonização de Apiúna, que fazia parte da colônia Blumenau. Em 1878, foi aberto o caminho para tropeiros em direção a curitibanos passando por regiões como Subida e Alto Subida. Muitos tentaram se estabelecer ali, mas tiveram que retornar devido à ameaça indígena. Com as melhorias nos caminhos e a implantação da estrada de ferro em 1909, a exploração madeireira teve um grande impulsionamento e abriram-se assim novos caminhos. Os primeiros moradores da região de Santo Antônio seguiram uma picada e se estabeleceram na comunidade de Poço Ruim, hoje Ribeirão São José, por volta de 1914. O meu avô, por parte de pai, era Batista Fritz e Elvira Fritz. E por parte de mãe, José Dauri e Elvira, Maria Dauri. Os meus avós eram de Nova Trento, Batista e José, lá do Limoeiro, localidade de Limoeiro. Vieram na frente fazer os ranchos, para depois trazer a família. Vieram de carroça até ali no viaduto, na secularia, até aí tinha estrada. E dali para cá, era só uma picada de facão pela beirada do rio, no lugar mais fácil. E vieram se bater ali dentro, na localidade de Poço Ruim, antigamente. Hoje é São José. Aí começaram a derrubar, desbravar o mato para fazer roça. Ele veio com 12 anos, em 1914. Eu sei certinho o lugar onde fizeram o rancho do meu avô por parte de pai, depois eu nasci. Os dois avós foram os primeiros a chegar ali. Entre as décadas de 1910 e 1920, os ribeirões Caeté, Poço Ruim, Jacupema e Cipó foram sendo colonizados em sua maioria por famílias de etnia portuguesa e italiana, que deixaram marcas e evidências do seu pioneirismo. Grande parte das famílias vieram do litoral, da localidade de Limoeiro, em Nova Trento, e Ribeirão Areias, em Botuverá. Saímos de lá porque era ruim, né? E é melhor porque era mais perto da cidade, né? Se precisava correr perto. Lá era longe, né? Lá do Santo Brog, até lá no fim da Jacupema e até lá no Cipó, é tudo gente que veio da Brusque. Aqui no Poço Ruim, então, tinha ainda, também foi gente que veio porque eles vieram antes, né? Eles vieram lá do Nova Trento, daquela banda. Nos primórdios não existia igreja ou capela, mas os religiosos eram devotos de Santo Antônio. Aí foi onde que acharam a árvore oca, ó. Aí o meu avô, não sei de que lado, tinha uma imagem de Santo Antônio, eles colocaram ela ali, e era onde se reunia o domingo, dia santo, para rezar o terço. Famílias como Fritz, Moreira, entre outras, organizavam os preparativos para as orações. O local, então, passou a atrair novos devotos das localidades próximas e, com o tempo, ficou conhecido como Santo Antônio. Os padres franciscanos foram os primeiros a atender os moradores até 1917, quando então entraram os salesianos. Um pequeno oratório coberto com palha foi erguido. Entretanto, os batismos e casamentos eram realizados na comunidade de Subida. Fizeram uma igrejinha aqui, pequena, só um capitóliozinho. Depois fizeram uma de madeira em cima do muro lá, onde tem essa. Foi então que, por volta de 1924, a comunidade construiu a primeira capela no alto do morro, onde foram realizados os primeiros batismos e casamentos nos dias 12 e 13 de junho de 1924, pelo padre Paulo Hesse. Com o passar dos anos, a localidade também passou a ficar conhecida como Subida Central. Em agosto de 1941, o pároco de Ascurra, padre Aleixo Costa, recebe a licença do bispo diocesano para benzer um sino destinado ao Oratório de Santo Antônio, em Aquidabã, hoje Apiúna. Por volta de 1948, a comunidade uniu-se para dar início à construção de uma nova e belíssima capela de alvenaria, que durou cerca de 1 ano para ser concluída. Isso ali, o pessoal com carroça, os domingos levava água
com balde, com latão, muita gente carregando nas costas, tijolo. E isso ali foi tudo voluntário, né? Entre 1951 e 1953, permaneceu fechada e as missas passaram a ser realizadas na casa de Germano Benvenuti. Fomos rezar lá na casa do tio Germano, quando a igreja estava fechada, a missa, o padre ia rezar. Aí esse tio Germano, como ele era a favor do padre, ele cedia a casa dele para o padre rezar a missa. Aí eles se reuniram e queriam que a igreja fosse aberta, né? A igreja velha foi ele tudo que fez. Tijolo foi tudo ele que fez. Doou tudo para a igreja. Depois de derrubar, fizeram isso ali, né? Esse Germano, que é o meu tio, irmão do meu pai, ele que inventou de fazer tijolo. Era um rancho coberto de palha, onde ele secava o tijolo natural, né? Tirava o barro daí mesmo, até tem as lagoas hoje, onde fizeram o buraco, né? A capela reabriu depois com a entrada de Dom Gregório, da Diocese de Joinville, sendo o padre José Antônio Brandel, primeiro pároco de Ibirama, a rezar as missas. Ele tinha um jipe, né? Aquele tempo ia toda a igreja, que era tudo dele. Fim do ano ele ia benzer a casa, toda a casa ele ia benzer. Tinha que ir com a charrete lá na subida buscar ele, né? Aí ele ficava 2 dias. Ele me batizou, me casou, me deu a primeira comunhão e batizou meus filhos. E nós íamos com a carrocinha brincar na missa todo domingo. Parecia só com um cavalo, né? Minha mãe às vezes um no colo, e 3, 4 pendurados em cima da cadeirinha na carroceria, sentado. Aí o pai tocava o cavalo. Depois reformaram a igreja ainda, aí pintaram ela toda ainda. Veio um cara de lá do Ouro pintar isso ali. O pai e o meu tio foram buscar o homem lá no Ouro. Aí ele comia aqui na casa do meu pai, né? Porque ele vinha ali. Daí eles compraram o banco novo, confessionário, e o altar, aquele altar grande lá que tinha, né? Por volta de 1965, a comunidade construiu um salão de festas, substituindo o botequim, como era conhecido. Não tinha bebida, comida dentro só. Tudo fora assim. Tinha uma casinha lá e um tocador em cima de um barranco lá, tocar com a gaita e... Aí eu comecei a ajudar essa missa, coroinha. Aí pô, eu fiz capelão, rezando na igreja. Isso quando eu casei, com 24 anos ainda era capelão. Eu era tocador de gaita também. Eu animava, tanto eu rezava o culto, o terço na igreja, que nem quando eu me benzia, eu dizia Pai, Filho, Espírito Santo. Quando dizia amém, eu já estava aqui debaixo da torre. Ah, não, antigamente era uma meia-água, um botequinho, dizia, né? Tudo, o pessoal tudo no templo. E no tempo de festa, tampava o santo, né? E fazia festa, né? Cantava italiano e tocava aquela música lá em cima daquele ranchinho, né? Pandeiro, gaita, violão. Algum levava um bolo, outro levava um queijo, levava massa, né? Essas coisas. Mas enchia de gente. Aí depois, então, fizeram o primeiro salão, né? Eu com 16, 17 anos já andava no mato tirando madeira, aquele tempo para machado, para mandar serrar e fazer o salão. Primeiro que foi feito de madeira, né? Em 1985, a antiga capela foi demolida, devido ao fato de sua precariedade e construída a atual capela. Da torre ali tinha um pé de figueira, e esse pé de figueira foi crescendo, isso foi deixado lá, e ele botou uma raiz por dentro e estourou, rachou a igreja. Aí começou a entrar água, filtrar água ali dentro quando chovia, então dali decidiram derrubar essa igreja. A torre dela, ela arredou um tanto assim da igreja, né? Pendeu. Aí a turma disseram que ia cair. Foi marado um trator
Ela torou no meio e não derrubou. Só que o tijolo não foi queimado, né? O tijolo foi seco assim, não. Aí ele começou a descascar, sabe? Aí tinha que trocar muito tijolo também. Mas aí peguemos nós, fomos atrás para reformar ela. O pedreiro não disse que isso aí é mais caro do que a reformar essa igreja, porque isso aí é pedaço assim de reboco, né? Aí era pequena, né, mesmo a igreja, não era aquele grande que nem agora, né? Era bonita a igreja, né, mas é que precisava muito dinheiro para reformar, né? Quando foi desmanchada a igreja velha, eles levaram lá no salão, né? Aí ficou um tempo dali, então eles foram atrás de pedreiro, depois fizeram derrubar, porque eles tiraram muito terra dali de cima, né? Abaixaram muito aquele muro aquela vez. Isso ele era bem redondo assim, né? Quando eu cheguei lá, meu Deus, era uma laje pura de pedra, gente. Daí eu disse para ele assim, mas como é que nós vamos segurar aqui fazer o alicerce dessa igreja? Daí ele disse, nós temos que furar, fazer ao menos a base tem que ser 60 centímetros dentro da pedra. Aí nós broqueava, né, dali então com a broca, aí tirava tudo em lasca. E depois foi feito o parâmetro em redor, né, que é o alicerce, que foi feito a caixaria. Isso ali foi tudo feito pela comunidade. A comunidade, eles se juntavam e se ajudavam a fazer essa igreja. Então isso era tudo dividido em turma. Por exemplo, uma semana era Jacupemba, outra semana era o Cipó, outra semana era a turma dali de dentro, né, da comunidade, outra semana era o Poço Ruim, outra semana era o Caeté. Eu comecei a trabalhar de pedreiro, olhando as outras pessoas trabalhar. Eu trabalhei lá, foi 3, eu sei que no fim foi o Jairo que me ajudou a terminar ela. Foi 5 meses de trabalho. O outro pedreiro que trabalhou junto comigo lá foi o Souza. Eu e o Jairo Dari, nós fizemos todo o reboco da igreja, nós terminamos, eu e ele, né? E o fundamento foi eu e o Zeca Souza. E quem pegou a obra lá para fazer foi o Zeca Vaz. A nova foi feita, ajudei a fazer, essa aqui nova agora. Ajudei a fazer traço e coisa. Ela tinha uns 60, 65 anos, era fabriqueiro também. O novo salão de festas foi construído por volta de 1998. Na virada do milênio, a Capela de Santo Antônio finalmente passou a pertencer à paróquia Santana de Apiúna. Após tantos anos de lutas e desafios, a comunidade de Santo Antônio se consolidou como um verdadeiro símbolo de tradição e fé. Com mais de um século de história, cada morador contribuiu para construir esse legado, preservando costumes e fortalecendo laços que ultrapassam gerações. Hoje, Santo Antônio não é apenas um lugar, é um testemunho vivo da força, resiliência e união de seu povo, que segue orgulhoso de suas raízes e comprometido em manter vivas as celebrações e ensinamentos que marcam essa rica trajetória.